Fala, Liberleiter. Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com o Sandro. Fala, Liberleiter. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa todo mundo que começa a estudar alemão. Afinal de contas, como a gente vai entender esse som do R, que é tão característico do alemão? Antes de começar a explicação, obviamente eu sei que R não tem som, letras não têm som. O que a gente tem é justamente o contrário, né? O som vem antes e as letras são representações ortográficas desses sons. Então, mas para facilitar aqui, para uma questão didática, eu vou falar sempre o som do R, o som do H, mas já deixa aqui a explicação, como bom professor de linguística que eu sou, eu sei que as letras não têm som, elas representam ortograficamente os sons. Como eu disse aqui que eu sou professor de linguística, uma das disciplinas que eu dou na graduação da USP é justamente de linguística do alemão, e um dos módulos a gente estuda fonética e fonologia do alemão. Hoje eu vou falar então algumas questões um pouquinho mais técnico o vídeo, mas a gente chega na explicação, afinal de contas, como que a gente produz e como que a gente pode entender os diferentes sons do R no alemão. Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Esse assunto de fonética e fonologia sempre me interessou desde a época da graduação, quando eu ainda era aluno na graduação lá na USP. Eu fiz a minha iniciação científica justamente pesquisando um estudo contrastivo entre os sons, né, das consoantes do alemão e do português, né, explicando ali, contrapondo os dois sistemas linguísticos. E esse estudo até gerou um capítulo desse livro que vocês estão vendo aí na tela. Quem se interessar depois pode procurar. Tem um estudo mais completo explicando, então, as diferenças entre os dois. Hoje a gente vai falar especificamente do som do R. Como que a gente pode entender e como que a gente pode produzi-lo de uma forma melhor. Para a gente entender esse assunto, precisa, então, uma pequena introdução um pouco mais teórica para a gente entender essas diferenças. O primeiro assunto, eu falei que fonética, fonologia, né, são dois ramos diferentes da linguística. Enquanto a fonética estuda os fones, a linguística estuda os fonemas. Muitos de vocês viram já na época da escola, estudaram fonemas, lembram como vocês viam dígrafo, hiato, tinha esse tipo de coisa também, vocês ouviam falar dos fonemas. Hoje a gente vai voltar então para esse assunto. Como eu disse, então a fonética estuda os fones. E o que são os fones? Não são esses aparelhos que a gente coloca no ouvido para escutar melhor. Os fones são todos os sons produzidos em uma língua. Independente de quais sejam esses sons, todos os sons que a gente produz dentro de uma língua, eles são fones. E a fonética, então, vai estudar as características específicas desses sons, como que a gente produz, onde que ele é articulado. Então, são características como ponto de articulação, modo de articulação, se esse fonema ele é repetitivo, ou se a gente só faz uma vez quando produz, né? Algumas características mais técnicas, então, vão ser estudadas pela fonética. A fonologia, por sua vez, ela estuda os fonemas. E fonemas são sons dentro da língua e que eles marcam diferença de significado. Por exemplo, a gente tem em português a palavra gato, a gente tem a palavra mato, a gente tem a palavra rato. Todas essas palavras elas são diferentes por causa de um único som. A gente muda um som, muda o significado da palavra. Esses sons, que quando a gente muda, alteram o significado das palavras, eles são, então, fonemas. Nem todos os sons da língua são fonemas. A gente vai ver depois essa questão por causa do R. A gente tem um som mais geral, que é o som do R, a gente pode dizer que é um fonema, mas a gente tem também variantes. Pense no próprio português. A gente pega uma pessoa do interior, por exemplo, do interior aqui de São Paulo, às vezes até eu carrego esse R bastante, que ele vai falar então porta, né, bem carregado. Dependendo da região, ele vai falar porta, ou se for um carioca, vai falar porta. Tudo que a gente tem aqui não são fonemas. A gente tem um único fonema, que é esse som geral, essa ideia de R, e a gente tem variantes, que são variantes regionais, né? Se eu falo porta, você sabe de onde eu venho. Se eu falo porta, você sabe de onde eu venho também. Essas variantes, muitas vezes regionais, dentro da própria língua, a gente chama de alofones. Então lembra, né? Eles não são fonemas, são fones. Se eu falar porta ou porta, eu estou remetendo para o mesmo objeto. A ideia de porta está nos dois. Então, eles não são fonemas porque eles não alteram o significado da palavra. Mas, né, se eu falo gato, bato, mato, rato, todos esses sons que eu mudei no comecinho aí da palavra, eles alteram o sentido. Então, são fonemas diferentes. E por que então que eu falei de tudo isso? Para a gente chegar na questão do R
do alemão. Muitos alunos, quando começam a estudar alemão, às vezes escutam o professor ou o som mesmo do livro didático, que às vezes é um som um pouco mais forçado, não é necessariamente algo autêntico como o alemão falaria. Muitas vezes a gente tem uma pronúncia mais didática em sala de aula, e os alunos querem fazer igual e acabam misturando as coisas. Acabam produzindo no alemão sons que são sons, são fonemas no português. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode dar algum tipo de problema de significação. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês. O que a gente tem, então, dessa questão do som do R, esse fonema, né, essa ideia de R no alemão? Nós temos três possibilidades, três variantes, vamos dizer assim, né, três alofones desse som, que às vezes marcam uma diferença regional, ou às vezes marcam uma posição desse som na própria palavra. Tem os nomes técnicos, eu vou falar aqui os nomes técnicos, porque vocês podem procurar depois em algum lugar e encontrar esse tipo de informação. A gente tem a vibrante alveolar sonora. Lembra que eu falei de ponto de articulação? Ponto de articulação diz onde, dentro do nosso aparelho fonador, né? Aparelho fonador basicamente garganta, cavidade bucal e nasal, onde que a gente articula esse som? Onde que esse som é produzido? Então, esse é o ponto de articulação. A gente tem também o modo de articulação. O modo é como esse som, o ar, né, ele sai da boca. Ele sai livremente, ele é obstruído em algum ponto, ele sai de lado, sai de frente, sai pelos dentes, tem todo esse tipo de informação, pelos lábios, pelo nariz, né? A gente tem alguns sons nasais no português, por exemplo. Então, esses dois elementos, tanto ponto quanto modo de articulação, eles vão ser bastante importantes para a gente perceber a diferença desses sons do R no alemão. Por exemplo, a gente tem essa vibrante alveolar sonora, que ela pode ser simples ou múltipla. Eu posso fazer essa vibração, então a gente tem um modo aqui, vibra, e onde vai acontecer? Então, nos alvéolos. Alvéolo é essa parte que a gente tem atrás dos dentes. Então, esse R é muito parecido com o nosso R do português, mas esse R que a gente tem, por exemplo, em barata, barato, caro, ele vibra aqui, né, atrás dos dentes, ele não é feito aqui atrás, como depois eu vou mostrar para vocês do alemão. Esse tipo de R acontece bastante na Alemanha, ele é muito mais fácil para a gente fazer, ele lembra também, muitas vezes, quando é o múltiplo, aquele R do espanhol, né? O espanhol tem um R que vibra um pouquinho mais do que o nosso, né? O nosso não vibra tanto assim. Esse tipo de som, esse R mais fácil, mais feito aqui na ponta da língua, né? Batendo ali nos dentes atrás, a gente consegue fazer perfeitamente, e ele tem uma variação regional na Alemanha. Então, se você for no sul da Alemanha e também na Áustria, em algumas regiões da Suíça também, as pessoas usam esse R o tempo todo. Então, eles vão falar Reise o tempo todo, vocês vão ouvir isso. Reise, Raus, dessa forma, Rosa, e não é esse R feito aqui atrás, que a gente vai ver logo na sequência. Então, essa primeira possibilidade, eu sempre recomendo para os alunos. Se vocês têm dificuldade para fazer o R lá atrás, como eu vou mostrar depois, façam esse da ponta da língua, ele é muito mais fácil de fazer. O alemão vai entender perfeitamente o que você está tentando dizer, e é muito mais fácil para você não causar algum tipo de incompreensão. Vou explicar depois que tipo de incompreensão que pode ter. Então, essa variante é uma variante bem difundida, sul da Alemanha, Áustria, tudo ali, e uma parte da Suíça também vai produzir dessa forma. Por outro lado, a gente tem a vibrante uvular, ou a vibrante múltipla, pode ser também, que é sonora, a gente tem, ela vibra, então o modo de produção, o ar vai vibrar, e vai ser aqui na úvula. A úvula, a nossa campainha que a gente tem aqui atrás na garganta. Então, pense no Kiko chorando do Chaves. É mais ou menos aquele som, né? Se for múltiplo, vai ser dessa forma. Esse é o R que eu falo. Eu aprendi dessa forma, né, do alemão. Para mim, é o mais natural, o mais fácil de produzir. Mas eu vejo que, às vezes, os alunos tentam imitar, né, fazer semelhante e acabam produzindo um outro tipo de som que dá uma confusão no alemão. Então, por exemplo, a gente pode falar Reise, né, vibra bastante e vibra aqui atrás. Né? Raus, Rosa, vocês viram que ele é produzido aqui, não é mais na ponta aqui da língua como era o outro R. Então, esse som, ele vai ser mais produzido no norte da Alemanha, e com essa vibração muita vibração assim, pode ser simples ou pode ter essa vibração um pouquinho maior, e isso a gente às vezes produz em sala de aula, mas vocês não vão ver com tanta frequência assim. Eu aprendi dessa forma, então para mim é o mais natural, é a forma que eu produzo
originalmente, assim, o R, não é uma forçado. Esse R da ponta da língua eu tenho mais dificuldade, eu não consigo fazer, principalmente a vibração múltipla, como o pessoal do espanhol faz. Esse eu não consigo mesmo. Então, esse R, então, voltando, né, que vibra lá atrás, eu vejo muitas vezes os alunos tentando fazer, tem que tomar cuidado para não fazer o som parecido com A. Lembra do A? Bur, dor. Esse é outro tipo de som. Né? Então, a gente tem Ra, são sons diferentes. Né? E às vezes, tentando produzir um, você acaba produzindo algo muito próximo um do outro. Então, vamos só tomar cuidado com isso. E a gente tem uma outra opção, né, uma terceira variação desse R, que é a fricativa uvular sonora. Então, fricativa, o som, o ar, quando ele passa, ele flexiona, faz uma fricção, né, no local. Na úvula também, aqui atrás. E esse R ele vai ser muito mais comum de a gente ouvir quando tem encontros consonantais, como, por exemplo, sprechen, eu acabei vibrando até mais, porque para mim acaba sendo mais normal, mas sprechen, você vibra só uma vez, né? Straße, essas palavras que tem, quando tem um encontro consonantal, o R com uma consoante antes, às vezes costuma vibrar só uma vez, mas é uma variação desse outro R, então, que eu falei que vibra bastante ali atrás. É uma distinção basicamente regional na Alemanha. O alemão não vai entender diferente se você falar raus ou raus, né? Se você vibra aqui atrás ou aqui na frente da língua, para eles é a mesma coisa. Vai ser uma diferença só regional. Talvez eles vão pensar que você é do sul da Alemanha, você é mais do sul do que uma pessoa do norte. As duas formas são legítimas e são perfeitamente possíveis de vocês realizarem. O que vocês não podem fazer é ficar alternando. Então, uma hora produz de uma forma, outra hora produz de outra, e algo que eu sempre explico para os alunos, né, eles perguntam, mas por quê? Porque parece que você está imitando a pessoa. Pode dar esse tipo de confusão. Então, muito cuidado. Às vezes você está falando com a pessoa fala, você está no sul da Alemanha, a pessoa fala Reise, Raus, você começa a falar Reise, Raus, a pessoa acha que você está imitando. E pode dar alguma confusão. Então, ela viu que você antes não falou dessa forma, de repente você começou a falar dessa forma, cuidado, tá? Com esse tipo de questão que pode dar algum tipo de confusão para vocês lá na Alemanha. Então, escolham aquela forma que é mais confortável para vocês. Então, pode ser tanto R quanto R, as duas formas são possíveis, mas façam aquela que for mais confortável para vocês e a tendência de errar vai ser menor. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês em que esse som do R, né, o fonema, o som do R aparece no começo das palavras, em contraposição com outro som, que a gente tem que é a fricativa glotal surda. Esses nomes da fonética são estranhos, mas é assim mesmo. E nada mais é do que o som, digamos assim, do H. Então, se a gente tem, por um lado, o R vibrando, né, aqui atrás, ou vibrando aqui na frente, o R, e a gente tem esse, e muitas vezes é próximo do som do R do português. Então, pense quando vocês falam rato, roeu, Roma, é muito mais próximo do som do H do alemão do que do R. Cuidado, cuidado para vocês não causarem confusão na hora de falar. Porque esse som, ele não vibra, né? Ele não está vibrando como é necessário para o caso do R. Então, vou dar alguns exemplos para vocês perceberem a diferença e que tipo de confusão isso pode causar. A gente tem aqui duas palavras. Em primeiro lugar, a palavra rosa, rosa, né, vibrando bastante o R, rose, ou então rosa, pode ser as duas formas. E a gente tem rosa, rosa. Vejam que não vibra nada, o som sai mais fácil. De um lado a gente tem rosa, que é a rosa, rosa, que é a calça. Então, cuidado para não dar esse tipo de confusão. Sempre dou um exemplo, que a gente tinha um professor antigamente aqui na USP, que chamava Rosenthal, né, em alemão, Rosenthal significa um vale de rosas, um nome bonito, só que os alunos muitas vezes falavam Rosenthal, do português, né? Aportuguesavam o nome dele, ele ficava muito bravo, porque Rosenthal é o rabo, a cauda da calça, né? Então mudava completamente o sentido do nome dele. Então cuidado quando for produzir esses dois tipos de sons. A gente tem também aqui outro exemplo. Raus, house, né? Quando você está mandando alguém embora, fora daqui. E a gente tem house, house, casa. Então, nenhum a gente vibra, no outro não. House, 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 house. Percebem a diferença? Então, a gente tem que vibrar com o R e não vibra, faz o tom mais límpido
quando a gente estiver fazendo esse som do H. Então, a mesma coisa também com raiz, quente, agora inverti a posição, raiz, quente, raiz, arroz. Raiz, raiz. Então, percebem a diferença? A gente tem um fonema que é o R mesmo, o som do R, digamos assim, e no outro a gente tem esse som do H, esse fonema mais aspirado, que não tem a vibração. O contexto, muitas vezes, pode deixar claro, lógico, se você está falando de uma calça, se você está falando de uma rosa, se você está mandando alguém embora, se você está falando de casa. Lógico que no contexto, mas a gente não pode contar com o contexto sempre. Muitas vezes fica assim, esse tipo de dúvida e você não sabe exatamente do que a pessoa está falando. E também, muitas vezes, a gente tem a palavra, esses dois sons aparecendo na mesma palavra. Veja, por exemplo, o verbo ouvir em alemão. Hören. A gente tem hören. Os dois sons acontecendo na mesma palavra. São sons diferentes. A gente não pode fazer a mesma produção para os dois. Então, hören, a gente tem hören. Os dois sons completamente diferentes acontecendo. Da mesma forma, a palavra casado. Né? Verheiratet. 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 Percebe que a gente tem dois sons aqui diferentes também. Aliás, esse tipo de palavra em que os sons acontecem ao mesmo tempo, né, a gente tem a ocorrência dos dois fonemas, e aqui sim a gente trata de dois fonemas, que são dois sons diferentes e que distinguem significado. Esse tipo de palavra é um bom exercício para vocês. Além de pegarem essas palavras com pares mínimos, né, outro termo que a gente tem na linguística, par mínimo, quando a gente tem os dois fonemas em oposição, e esses dois fonemas alteram o significado, como rose, rosa. Isso a gente chama de um par mínimo, quando tem esses dois fonemas. Façam exercícios assim, pegando esses pares mínimos, eu sempre costumo trazer isso em sala de aula, e também com palavras em que aparecem os dois fonemas ao mesmo tempo, como o caso de hören, verheiratet, tem esses dois sons. Então, treinem bastante esse tipo de coisa, que vai facilitar muito a pronúncia de vocês. E fiquem muito atentos com esse tipo de nuance, porque muitas vezes em sala de aula, o professor sabe o que você quis dizer, os alunos ali, os amigos de turma também sabem o que você quis dizer, mas no mundo real, na situação comunicativa real, muitas vezes a gente não tem tão claro assim o que a outra pessoa quis dizer. Então a gente precisa caprichar muito, muito na pronúncia. Como eu disse num vídeo anterior, língua é basicamente pronúncia. Vocês precisam sempre pensar nisso e melhorar a pronúncia de vocês. Então, outras dicas de pronúncias a gente vai ter em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A gente se vê da próxima vez. Bis bald.